Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia. Hoje é sábado da 7ª semana da Páscoa, dia 18 de maio, véspera de Pentecostes. Que alegria! Nós estamos hoje das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde na igreja com a nossa véspera de Pentecostes, jejum dos santos local, véspera de Pentecostes. Se você quiser, ainda dá tempo, hein? De chegar aqui em Nova Friburgo, na nossa igreja, e passar um tempo de clamor, buscando o vento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amanhã nós teremos um grande culto de Pentecostes, às 10 horas da manhã e às 18 horas. São 2 cultos com texto diferente, cultos diferentes, de manhã com Santa Ceia. Vai ser realmente um dia espetacular. Nós estamos pedindo, vem Espírito Santo e renova a nossa igreja. Amém? Eu sou o pastor Écio Cortal Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, e é um prazer estar com você de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Hoje não está sendo ao vivo, porque nós estamos no nosso jejum dos santos, véspera de Pentecostes. Amém? Você já se inscreveu no meu canal? Ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Que você seja muito abençoado pelo Senhor nessa véspera de Pentecostes, dia 18 de maio, sábado. Amém? Da 7ª semana da Páscoa. Amanhã, então, termina esse ciclo pascal. Amanhã é o período litúrgico do Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. O dia da inauguração da igreja. Amém? Vamos então orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu, pela graça da salvação, pela bênção da vida eterna que o Senhor tem nos dado. Agora, Pai amado, nos dê, Pai, um dia muito feliz, guardado e protegido pelo Senhor. Guarda a nossa vida para que possamos viver esse tempo de Pentecostes, adorando e te louvando em nome de Jesus. Amém. Que alegria! E segunda-feira, no Evangelho do Dia, nós retornaremos à sala de aula, à escola do Senhor, o tempo comum. Nós vamos retornar na 7ª semana do tempo comum e vamos caminhar até a 34ª semana do tempo comum, até o nosso ano cristão encerrar. Amém? O Evangelho de hoje é João 21, do 20 ao 25. João 21, do 20 ao 25, diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? E Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse Evangelho de hoje. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Glória a Deus. Quem é esse discípulo que Jesus amava, que vinha seguindo, não é? Que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, que perguntou a Jesus quem é o traidor? Quem é esse discípulo que Pedro diz: olha, eu sei que o meu futuro vai ser esse, a forma como eu devo glorificá-lo com a minha morte. Mas e quanto a este? Não é? Esse discípulo, no final, ele se apresenta, o 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu.
e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Esse discípulo nunca aparece no Evangelho. É o discípulo de João, é o discípulo João, irmão de Tiago. Não é ele que escreveu o Evangelho segundo São João, segundo a tradição da igreja. E no Evangelho de João não aparece o nome de João, em nenhum momento. Não aparece. Ele é o discípulo amado, é o discípulo oculto, o discípulo que não escreve seu próprio nome, não é? E é o discípulo João. Mas o mais interessante, queridos irmãos e irmãs, é a pergunta de Jesus, de Pedro, e a resposta de Jesus. Dentro da pergunta de Pedro e da resposta de Jesus, eu aprendo muitas coisas, né? Primeira coisa que eu aprendo, queridos irmãos e irmãs, é que nós temos a tendência de querer saber sobre a vida do outro. Eu lembro que eu estava lá em Petrópolis e eu peguei um esboço de um livrinho e estava escrito assim: não queira controlar a vida de ninguém. É muito difícil. Você não consegue nem controlar a sua própria vida. E é verdade, né, querido? Controlar a nossa vida é tão difícil. É tão difícil controlar nossa saúde, nossa dieta, nossos exercícios físicos, nossa devocional. É muito difícil controlar a nossa vida. Mas a gente sempre tem a tendência, ainda que positiva, de fazer igual Pedro. Senhor, e quanto a este? Qual o plano que o Senhor tem para a Silvinha? Qual o plano que o Senhor tem para a Martinha? Qual o plano que o Senhor tem para Herodi e para o Davi? Senhor, e qual o projeto que o Senhor tem para A e para B? É uma tendência que nós temos. Muitas das vezes para atrapalhar, e eu creio que a maioria das vezes para ajudar. Mas você vai perceber na resposta de Jesus que nós não podemos fazer isso. Nós temos que perguntar: Senhor, qual o teu plano para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Onde eu posso melhorar hoje? Qual área da minha vida que tem pecado e tem entristecido o Senhor? Senhor, como está a minha vida espiritual hoje? Então a primeira lição que eu aprendo é que nós temos uma tendência humana, natural, para tentar determinar, controlar ou saber a vida dos outros. Não é? A pergunta de Pedro é: Senhor, e quanto a este? A resposta de Jesus é muito clara. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Jesus diz: a vida do outro não compete a mim. Eu prego o Evangelho. Se o outro quer ir para o céu ou não, não compete a mim. Amado, nós pastores, nós temos um grande problema. Nós sofremos muito. Pastor vocacionado, tá? Nós sofremos muito quando alguém sai da igreja. Nós sofremos muito, né, quando alguém não quer mais caminhar no nosso ministério. Para a gente isso é um sofrimento terrível quando alguém sai da igreja. Não é pela questão financeira, não. Pode ser a pessoa mais pobrezinha. Falo de mim e do meu ministério, que esse ano completo 29 anos. Pode ser a pessoa mais simples, mais pobrezinha. Quando ela sai da igreja, há uma tristeza profunda em nosso coração. Nós ficamos profundamente entristecidos quando alguém deixa de caminhar conosco, não é? Mas Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? O que você tem? Mas nós somos amigos. O que você tem com isso? Mas no dia que o Senhor me chamou e chamou André, o Senhor chamou também Tiago e João. O que você tem com isso? Amado, o meu vínculo com uma pessoa não me autoriza querer saber o fim daquela pessoa. Não me autoriza determinar
a vida daquela pessoa. Existem líderes que são usados pelo diabo e quer oprimir a pessoa, cuidando da vida da pessoa como se fosse uma coisa assim, como se fosse um espião. Jesus está dizendo, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Eu tenho que aprender, irmãos e irmãs, que eu não posso me intrometer na vida do outro. A salvação ela é particular. Cada um dará conta de si a Deus. Cada um entrará ou não no céu. Muitos não vão entrar, não é? Mas o que você tem com isso? O ministério daquele pastor agora, ele comprou um avião, comprou um helicóptero e usa só roupa de marca. Eu tenho o meu Corsa Classic 2010. Meu carro está bem velhinho, né? Preciso trocar pastilha de freio, preciso mexer na injeção eletrônica dele, não é? Tenho que mexer também no cabo do freio, do freio não, no cabo da marcha, não é? Aí eu abro o YouTube, vejo um pastor com um helicóptero, com um jatinho, com roupa de marca, né? Poxa, mas não tem nem condição de mexer no meu carro. Como uma pessoa pode ter isso ou aquilo? A resposta de Jesus é, o que você tem com isso, Edson? O que você tem com isso? Se alguém está prosperando ou não, se alguém está tendo ministério com 10 mil membros e eu continuo com uma igreja bem pequenininha, e aí eu começo a perguntar a Deus, por que ele consegue isso, Senhor? O Senhor me responde, o que você tem com isso? Querido, cada um de nós é como se fosse um grande universo. Cada um de nós. Cada um vai dar conta de si. Cada um caminha com os próprios pés. Cada um tem uma digital própria. Cada um, o sapato cabe no seu próprio pé. Não é verdade, querido? Por isso que é importante a gente não ficar olhando essas redes sociais, vendo a vida do pastor tal, da pastora tal, do escândalo A, do escândalo B, da denominação tal, da igreja tal, da igreja tal. Olha o que o Papa disse, olha o que o Bispo Macedo disse, olha o que o Caio Fábio disse, olha o que o Silas Malafaia disse. A palavra de Jesus é, o que você tem com isso? Nada. Amado, a maior riqueza da espiritualidade é eu viver a minha vida. E viver a minha vida ajudando o próximo. Viver a minha vida ajudando aqueles que mais precisam. Se for a vontade de Deus e permissão, eu quero passar o resto da minha vida no Mosteiro Terra Santa. Fazendo eucaristia diária na capela, né? E sempre quando eu penso nisso, eu penso no hospital municipal que tem lá. Eu quero desenvolver um trabalho lá com as pessoas carentes do hospital. Por quê, amado? Nossa vida, ela é vivida para servir o outro, não para ficar se intrometendo na vida do outro. A nossa maior alegria é ver as pessoas alegres conosco, abençoar o próximo, estender a mão àquele que nada tem, continuar cuidando dos moradores em situação de rua, continuar cuidando daquela gestante carente. Enquanto estivermos aqui, essa vai ser minha missão. Evangelizar, ganhar almas, falar do amor de Cristo. Aqui na nossa cidade você tem várias e várias igrejas. Desde as igrejas mais tradicionais até as mais pentecostais. Um certo rapaz que foi membro da nossa igreja no passado, ele foi consagrado pastor e agora sábado, hoje à noite, ele vai abrir a própria igreja dele. O que Jesus fala para mim? O que você tem com isso? O que você tem com isso?
Ah, ó, aquela igreja, o pastor deu um calote. O que você tem com isso, Edson? Amado, eu tenho que aprender a viver essa espiritualidade. E aí eu falo para a minha própria vida, não é? Porque nós temos a tendência de se preocupar, determinar, controlar, se desesperar, ficar ansioso por causa da vida dos outros. Nós estamos igual Pedro falando assim, Senhor, e este? Senhor, e este? Senhor, e aquele lá? Senhor, e aquele ali? Mas a resposta do Senhor é essa. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? O que você tem com isso? Se eu quero abençoar aquela pessoa, se eu ainda estou tolerando aquela pessoa, o que você tem com isso? Muitas das vezes a gente gasta um tempão brigando. Olha a igreja evangélica protestante com a igreja católica. Até hoje você vê milhares de vídeos católicos contra os protestantes. Milhares de vídeos protestantes contra os católicos. Não é? Vídeos protestantes falando de padres que se converteram ao protestantismo. Vídeos católicos falando de pastores que se converteram ao catolicismo. Amado, o que você tem com isso, diz Jesus? Preste atenção nisso, nessas 3 lições. Primeiro, nós aprendemos que nós temos uma inclinação normal e natural de sempre se preocupar em controlar, criticar, noticiar a vida dos outros. O Pedro aqui queria saber o que ia acontecer com o João, não é? Ele pergunta, Senhor, e quanto a este? Nós aprendemos com o Senhor Jesus que nós não podemos nos preocupar com a vida dos outros. Jesus diz, o que você tem com isso? Terceira lição, nossa missão aqui no mundo é seguir Jesus. Só isso. Jesus diz no 22 ainda, quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Olha que coisa tremenda, querido. Quanto a você, siga-me. A missão que Deus tem na minha vida é seguir Jesus. Então, se eu vou viver 100 anos aqui, eu quero viver 100 anos com essa simplicidade do Evangelho. Ontem eu fui no monte orar, à tarde. Subi daqui até o monte lá em cima, que já veio aqui em casa, sabe que é bem alto, eu subi correndo. Cheguei lá, estava um solzinho gostoso, não é? E aí, antes de ir para o culto da igreja, né? Eu orei ao Senhor, orei pelo Evangelho do dia, por você que me acompanha, pela igreja. Essas minhas 5 orações, família, enfermos, finanças, igreja, mundo que sofre. E aí quando eu vinha descendo, eu vi uns passarinhos. Anu, aquele pássaro preto tão lindo em cima de uma árvore. Baixinho assim, eu estava descendo, eu estava acima. Eu vi 3 ou 4 passarinhos. Um deitadinho em cima de uma árvore, o outro do lado, depois o outro saiu cantando. E Deus falou assim no meu coração, seja como esse pássaro. Olha as aves do céu. Elas estão preocupadas? Elas estão ansiosas? Não, não estão. Elas apenas estão vivendo o tempo de vida que o Senhor deu para elas. Assim também a vontade de Deus para a nossa vida, querido. O Senhor está dizendo assim, quanto a você, Tereza Pereira, quanto a você, Elonede, quanto a você, Eni Magalhães, quanto a você, Eni Henrique, Alice, Jane, quanto a você, siga-me. A gente muitas vezes quer fazer tantas e tantas coisas. E uma só é importante, seguir o Senhor, caminhar nos passos do Senhor, não é se preocupar com a vida dos outros, não é?
não é se preocupar se o outro vai prosperar ou não, mas é seguir Jesus. Na hora certa, Ele vai multiplicar pães e peixes para abençoar o próximo. Na hora certa, Ele vai transformar água em vinho para abençoar o próximo. Na hora certa, Ele vai entrar com a providência. Não viva só para você, viva para abençoar os outros. Mas não queira controlar a vida dos outros. Isso está trazendo ansiedade, tristeza para o teu coração. A obra de Deus na tua vida é siga-me. Quanto a você, siga-me. Aprenda isso, querido. A grande tarefa de Deus na tua vida é você seguir Jesus. Amém? O Senhor te deu quantos anos de vida? 100 anos. Vive esse tempo de vida seguindo a Jesus. Glória a Deus por isso. Amado, o Evangelho do Senhor, todo esse período da Páscoa, que termina hoje ao pôr do sol, porque amanhã já é Pentecoste, todo esse período da Páscoa tem nos ensinado a seguir o Cristo ressuscitado. Verdadeiramente Jesus morreu, verdadeiramente Jesus ressuscitou, verdadeiramente Jesus voltará. E o tempo de vida que eu tenho? Siga Jesus. Siga Jesus. Não inveje ninguém, não controle ninguém, não queira ser o outro. A função de Deus na tua vida é essa. Siga-me. E seguindo Jesus, você vai ser vencedor, você vai ser feliz, você vai ser realizado, você vai poder fazer a obra de Deus, né? Siga Jesus investido em missões, siga em Jesus fazendo a obra que o Senhor tem te dado. Siga o Senhor Jesus, sem medo, sem preocupação, é apenas seguir. Amado, não reclame de nada, apenas siga a Jesus. Ele sabe o que é melhor para você, Ele tem o melhor para a sua vida. Você é especial para Ele. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Palavra do Senhor? Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão linda que eu preciso ouvir. Eu sou o primeiro da fila. Eu estou, Pai amado, aprendendo contigo. Obrigado, Senhor, por esses 50 dias de Páscoa que o Senhor nos deu. Obrigado por esse tempo pascal da pedra removida, em nome de Jesus. Amém. Querido, agora todo domingo do tempo comum, a gente diz que é uma Páscoa. Eu lá em Vila Isabel, Urupá, aqui na nossa igreja em Nova Friburgo, todo domingo de manhã eu digo assim: hoje é o dia da pedra removida, do túmulo vazio, para nós hoje é Páscoa. Todo tempo comum nós celebramos o domingo como se fosse uma grande Páscoa. É o dia do Senhor. E amanhã é muito especial. Amanhã é o dia de Pentecoste. Quero que você assista o culto das 10 horas da manhã. Deus me deu uma palavra tremenda. Assista o culto também, querido, das 18 horas. Deus também me deu uma palavra tremenda. Eu e minha equipe pastoral, com os irmãos, diaconisas, nós vamos estar lá te servindo nesse culto. Se você puder estar em Friburgo com a gente, vai ser um prazer. Se não puder, nos acompanhe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, eu estou no jejum dos santos, véspera de Pentecoste, agora de 8 até 1 hora da tarde. E eu vou orar por cada pessoa do Evangelho do dia. Amém? Coloque esse seu pedido de oração em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos estar orando pela família, pelos enfermos, lembrando da Giovana, filha da Bárbara, lembrando da Penha, do Jaime, da Marta, esposa do bispo, da Ana Célia, esposa do Clodoaldo, amém? Da Madalena e de todos os enfermos. Em nome de Jesus. A Kathleen, né? Vamos estar orando pela Kathleen, a neta da Vera Lígia, está hospitalizada com dengue, né? Em nome de Jesus, pedindo cura e vitória. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo.
Orando também pela nossa vida financeira, amado. Falta agora poucos dias para terminar o mês de maio, né? Amanhã já é dia 19, então, olha, falta 12 dias. Que o Senhor nos dê nesses 12 dias a bênção da provisão e da prosperidade. Amém? Orar também, queridos irmãos e irmãs, pela vida da Igreja de Cristo na face da terra e orar por esse mundo que sofre, lembrando principalmente do Rio Grande do Sul. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, colocando nossa família, colocando os enfermos, a esposa do pastor Lúcia, Eliane, colocando, Pai, nossa vida financeira, colocando, Deus, a nossa igreja, colocando esse mundo que sofre, Pai. Precisamos muito do Senhor, Pai. Venha nos sustentar, abençoar aqueles homens e mulheres do Rio Grande do Sul, Pai, para que eles possam se reerguer em nome de Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos, Pai, cada família. Nos dê agora um sábado abençoado, abençoe o jejum dos santos na igreja e esse santo dia. Nós oramos, oração o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. A paz